Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 13 de maio, é destaque na edição de hoje, aqui do Jornal de Blumenau. BR-470 ficará interditada por 1 hora amanhã à tarde no Badenfurt. Mais de 10 mil títulos de eleitor em Blumenau podem ser cancelados. Prazo para regularização termina na segunda-feira. Comissão da Alesc percorre o estado para debater a proteção animal. Projeto de universidade auxilia no desenvolvimento de bebês em situação de risco na região. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo não deve ter muitas alterações nos próximos dias, alternando momentos de instabilidade e com poucas aberturas de sol. A temperatura segue mais baixa pela manhã, com diferença entre mínima e a máxima bem pequena. Confira a previsão do tempo para amanhã com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. A quarta-feira começa com temperatura em torno dos 17 graus aqui na nossa região, temperatura agradável. Ao longo da quarta-feira, a circulação marítima vai continuar atuando por aqui. Isso mantém a presença de muita nebulosidade. Também, por conta dessa umidade, tem condição para chuva fraca a qualquer momento da quarta-feira. A temperatura máxima à tarde varia em torno dos 23 graus aqui na nossa região. Com as informações do tempo direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. O trânsito vai ficar interditado por 1 hora amanhã à tarde na BR-470 no bairro Badenfurt, em Blumenau. O fechamento da rodovia vai ser às 2 horas da tarde, próximo à empresa Altenburg. Segundo o DENIT, a interdição é necessária para a sequência da obra de duplicação da rodovia. A previsão é de liberação das pistas a partir de 3 horas da tarde. Equipes do DENIT devem atuar no local para orientar os motoristas. Em caso de chuva, o serviço pode ser suspenso. Vence em 1 semana o prazo para que eleitores regularizem o título de eleitor. Em Blumenau, são mais de 10 mil com pendências junto à Justiça Eleitoral. Se você não foi votar nas últimas 3 eleições, não justificou e nem pagou multa pela ausência, corre o risco de ter o título cancelado. O prazo para a regularização termina na próxima segunda-feira, dia 19. O cartório eleitoral de Blumenau fica na Praça Vitor Konder. O atendimento é do meio-dia às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. A Alesc vai percorrer 7 regiões do estado para debater a proteção animal em Santa Catarina. A promoção é da Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. O primeiro encontro foi na semana passada em Joaçaba. O objetivo é ouvir dos municípios e das entidades protetoras de animais quais são as principais demandas e dificuldades enfrentadas em relação ao tema. Além de levantar informações para a construção de políticas públicas, as audiências buscam divulgar o programa PET Levado a Sério, lançado pelo governo do estado. A iniciativa prevê castração gratuita de animais nos municípios com até 100 mil habitantes. A expectativa é darmos um passo firme em prol da proteção e defesa dos animais. Então a comissão se faz presente nas micro-regiões para que a gente possa entender e escutar as demandas das protetoras, das ativistas, apresentar também o que nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa, quais são as dificuldades, os desafios da comissão e da proteção animal no estado. Ao todo, a Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal irá promover 7 audiências públicas com este tema em diferentes regiões do estado. O próximo encontro será no dia 30 de maio no município de São Joaquim.
As demandas levantadas serão tratadas ainda no 3º Fórum Estadual de Ativistas e Protetores de Animais de Santa Catarina, que acontece no mês de outubro na Alesc. Olá Jorge, olá amigos, vamos com mais um quadro de Animais de Estimação e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão do frio. Está chegando o frio, já estamos no outono e as temperaturas vão caindo, né? A gente vai percebendo aí, conforme os dias vão passando, que tem alguns picos de calor ainda, mas agora a gente já começa a entrar naquela estação que de fato requer uns cuidados mais especiais. Tanto conosco, né, com os seres humanos, como com os animais, não é diferente, né pessoal? Até mesmo com as plantas, enfim, quem está no campo sabe bem disso. Mas como o nosso foco aqui são os animais, né, queria me ater exatamente a esse assunto em específico, ou seja, né, observe ali como é que o seu animal literalmente é condicionado, né? Você que durante o ano, né, a maior parte do tempo a gente tem calor, mas nesse período aí de frio, né, muda um pouco esse panorama, né? Poxa, se o animal está dormindo ali naquela casinha tradicional, né, onde ele dorme, né, talvez ali não seja o melhor lugar por conta das chuvas e o frio que passa a ser mais intenso, né? Nós vamos ainda entrar no inverno. Então é importante você modificar esse cenário, né? Tenta acomodar o seu animalzinho de estimação de uma forma melhor nesse sentido. E aí tem os dois extremos, né? A pessoa que acaba deixando, né, ao relento ali, que tem que modificar, né, ao relento entre aspas, né, através da casinha, como também aquela pessoa que às vezes exagera, né? Então tem animal que não se sente muito bem com a questão da roupa, né? Então por você manter ele já dentro da tua casa, muitas vezes não precisa da roupa, né? Para aqueles que mantêm o animal dentro de casa, e apartamento é um belo exemplo, né? Acaba evidentemente sendo a única saída. Então pode usar a roupa, mas tem animais que não gostam da roupinha. Então tem que ter um pouco dessa atenção, olhar bem como é que ele se sente melhor, né? Você vai se acostumando a perceber, né, qual é o sentido, né, em relação a ele nesse sentido, né? Qual é a comodidade que, né, o seu animalzinho tem nesse aspecto. Então o importante é o bem-estar ao animal e evidentemente que ele não sofra com as baixas temperaturas. E aí você tem que saber medir essa régua, né? Cada animal vai responder de uma forma, cada raça tem um comportamento, né? E acima de tudo, cada indivíduo, né, tem a sua especificidade. Então, né, cuida bem desse detalhe aí que com certeza seu animalzinho vai ficar muito grato e você vai passar aí também bons bocados com ele, mesmo nas temperaturas mais frias do ano. Cuidado e prudência sempre são muito importantes. Conforto a todos é essencial. Tá bom? Valeu, gente! Bom resto de semana a todos. Um grande abraço. Até a próxima. Eliomar Rússio, Mazinho, participa todas as terças-feiras no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. O vereador Adriano Pereira, do PT, vai presidir a Comissão Legislativa Temporária Especial de Acompanhamento da Prestação de Serviços de Telefonia aqui em Blumenau. O vereador Gilson de Souza, do União Brasil, é o vice-presidente e o relator da comissão é o vereador Diego Nazato, do Novo. Hoje os três fizeram a primeira reunião para deliberar sobre os trabalhos. Representantes de empresas de telefonia e do PROCON devem ser chamados para a próxima reunião, que ainda não tem data definida para ser realizada. Um projeto de extensão da FURB, criado em 2019, tem auxiliado cada vez mais no desenvolvimento de bebês da região. É o Observatório do Bebê. No ano passado, o serviço se tornou política pública municipal aqui em Blumenau. Ele reúne estudantes e professores do curso de fisioterapia que acompanham o desenvolvimento de bebês de risco nascidos na região. Para ter uma ideia da importância desse trabalho, você vai conhecer agora a história do Anthony, bebê atendido pelo projeto. Me chamo Vitória Deon, esse é o nosso milagre, o Anthony Deon. No dia do parto a gente descobriu que ele teve citomegalovírus, foram 30 minutos para reanimar ele, 15 dias para escutar o primeiro chorinho, né, o tão sonhado chorinho. Depois de 64 dias de UTI, onde a gente ganhou a alta, um pouco menos de um mês a gente recebeu o convite do observatório e onde a gente conheceu toda essa estrutura, ficou muito surpreso com o atendimento e onde fez total diferença na vida do Anthony. Nós somos de Penha, aqui em Santa Catarina mesmo, né? Vemos 2 vezes por semana
E o que nos motivou a vir toda semana, cuidamos bastante para não perder nenhuma sessão, é exatamente a evolução que a gente viu que o Anthony teve desde que veio e toda a dedicação que o próprio observatório tem também, a gente precisa valorizar, né? Então a gente vem toda semana, 2 vezes por semana, e estamos muito gratos com o observatório, né? Hoje ele está com 1 ano e 2 meses, a gente veio pela primeira vez, ele tinha 4 meses. Quando chegou ele tinha pouquíssima movimentação, muito trauma de UTI. Principalmente nos pezinhos ele não tinha movimentação, ele tinha medo porque foi onde mais teve os acessinhos, os bracinhos. Então ele era muito rígido, muito fechado. E hoje a gente vê essa evolução que ele teve do tratamento, do acompanhamento e principalmente da atenção e do carinho de todo mundo aqui com ele. A gente nem tinha noção da importância da fisioterapia na vida de uma criança, na vida de um adulto, o trabalho da fisioterapia. A gente não tinha nenhuma noção. Foi o Anthony que nos trouxe para esse novo mundo e onde a gente tem essa noção e para todo mundo ao nosso redor a gente compartilha a importância que é a fisioterapia, o acompanhamento e a evolução do bebê. E a gente viu a importância que fez para o Anthony. Se caso tenha alguma criança também que precise e esteja habilitada a participar do projeto, é algo que vale a pena valorizar essa oportunidade, porque o resultado é excelente, né? As sessões do Observatório do Bebê da FURB são gratuitas pelo Sistema Único de Saúde, sendo que a universidade possui parcerias com a rede hospitalar do município que encaminha bebês que tenham passado por gestações de risco ou complicações durante o pré-natal. Esses bebês passam por um processo de triagem, avaliação e estimulação do desenvolvimento, juntamente com uma equipe de multiprofissionais. Olá, Jorge, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado aqui no Jornal de Blumenau. Deixa eu destacar terça-feira, IBEC e Metropolitano. O Beck fez um trabalho regenerativo depois ontem do empate contra o Joinville, na Arena Joinville, no segundo teste visando o Campeonato Catarinense da Série B. O tricolor fez apenas um trabalho lá no CT da Artex e agora já amanhã volta a treinar no período da manhã. O Metropolitano é que viajou até a cidade de Itajaí para enfrentar a equipe do Marcílio Dias. O jogo está encerrando nesse momento, não foi divulgado o resultado da partida, mas amanhã a gente vai destacar aqui no Jornal de Blumenau como é que foi esse jogo aí. O Metropolitano teve uma baixa, o lateral Gusso não passou nos testes, nos exames médicos e acabou liberado pelo Verdão, não assina contrato com o Metropolitano. Esse é o primeiro jogo teste, mais um deve ser disputado ainda até o final de semana aqui na cidade de Blumenau. Na Taça Libertadores da América, a equipe do Fortaleza enfrenta o Bucaramanga, daqui a pouco, 9h30 da noite, lá no Castelão. É o jogo da vida da equipe do Fortaleza, pensando em classificação à próxima fase da competição. Já na Sul-Americana, o Grêmio está em campo nesse momento enfrentando o Godoy Cruz em Porto Alegre. E às 9h30 da noite, o teu Vasco, Jorge, enfrenta a equipe do Lanús lá na Argentina. São jogos que movimentam esse meio de semana da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Lembrando que amanhã, quarta e também quinta, nós teremos diversos brasileiros em campo e a gente vai estar destacando aqui no decorrer dos dias e nossos programas aqui. Tá bom, Jorge? Um abraço, a gente volta amanhã aqui no Jornal de Blumenau. A seguir vamos falar sobre a paralisação dos servidores públicos da Prefeitura de Blumenau, marcada para a terça-feira da próxima semana, dia 20. A gente volta já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação.
Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha. E na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com a Grace, ela é diretora do Sintraceb e nós vamos falar sobre a paralisação da terça-feira da semana que vem, dia 20. Grace, muito obrigado pela tua participação. Boa noite, Jorge, boa noite aos telespectadores da TV Galega. Obrigado pelo espaço para a gente poder explicar para a comunidade o motivo da paralisação do dia 20. Geice, por que haverá essa paralisação, né? Houve uma assembleia recentemente de uma pauta salarial, de uma pauta de reivindicações. A prefeitura anunciou no final da semana passada, né, o reajuste salarial. E por que há esse movimento marcado para daqui a uma semana? Nós chamamos o movimento do dia 20 como uma deliberação, né, um encaminhamento da Assembleia última que aconteceu em abril, porque a nossa database ela não é apenas o INPC. Nós temos vários pontos, inclusive a carreira que nós estamos desde 2023 dialogando com a gestão municipal para apresentar, né, um estudo de viabilidade da implementação das pautas econômicas apresentadas pela categoria, como reenquadramentos pelos menores salários, adequações salariais. A gente entende que não dá para atender tudo num primeiro momento, mas a gente espera que o prefeito, né, que agora assumiu, pudesse sinalizar minimamente como é que trataria essas categorias durante esses 4 anos do seu primeiro mandato. Então, nós não tivemos mesa de negociação com o governo, nós apresentamos uma pauta extensa que vai além do INPC. O INPC é lei, existe uma legislação municipal que ela diz que tem que ser feito o pagamento do INPC de forma integral, então ele está fazendo o mínimo, que é aplicar o INPC, mas além disso nós temos outros pontos, e não só econômicos, né? Não só as questões de carreira, que é extremamente importante a valorização dos trabalhadores, mas também questões de condição de trabalho. Nós temos pontos específicos sobre a violência da comunidade com o servidor, para que a gente não tenha situações em que o servidor apanhe no espaço, que se crie um mecanismo para que a comunidade, quando tem uma demanda de algum serviço que não esteja acontecendo de forma adequada, possa inclusive encaminhar e fazer os seus questionamentos, como assim deve, mas que a violência não deve acontecer dentro dos espaços. Então são alguns outros pontos que não são econômicos, que a gente minimamente precisa dialogar com a gestão municipal, que não atendeu o sindicato, não atendeu a comissão que foi eleita para acompanhamento da campanha salarial. Houve tentativas de conversa que até agora não aconteceram. Sim, nós tentamos conversa com o prefeito desde o momento em que ele foi eleito, solicitando oficialmente uma conversa do prefeito com a entidade representante da categoria. Quando tomou posse, o mesmo movimento, por 2 vezes solicitamos oficialmente ao município uma conversa com o prefeito, fizemos a assembleia de aprovação da pauta de reivindicação, que é uma cronologia normal do servidor e servidora, apresentamos ao prefeito, solicitamos a conversa, inclusive pedimos a abertura da mesa com a participação do mesmo, mas sequer foi respondida. Recebemos na última sexta-feira, então, o ofício com a resposta apenas do INPC, o Vale Alimentação não na totalidade do que estava sendo solicitado pela categoria e sequer sem nenhum momento de discussão com as outras pautas que nós temos aí de reivindicação. E eu só queria chamar a atenção
que nós temos um processo desde 2023, que isso tem que ficar ressaltado para a comunidade. As pautas, elas não são novas, e a categoria espera desde 2023 uma apresentação de uma saída ou de uma proposta que atenda às demandas aí apresentadas. Até o governo passado, em dezembro do ano passado, havia uma mesa de negociações, haviam rodadas de negociações, né? E onde é que pararam essas negociações? As mesas, a nossa database ela é em maio, então por ritual nós temos as discussões de eixo econômico, que é a questão do INPC, que acontecem normalmente depois do dia 10 do mês de maio, que é quando fecha o índice. Mas outras mesas aconteciam com a educação, para resolver demandas específicas da educação, com a saúde, com a assistência, que fazem parte desse hall de reivindicações que não são econômicas, que são melhorias de estrutura de trabalho, organização de fluxo, reorganização de manuais de ocupação, que são diretamente com as secretarias, mas nem essas aconteceram nesse momento com o início do novo governo. Então está tudo travado. Tudo travado. E esse é o movimento de terça-feira da semana que vem, uma busca por destravar essas negociações, pela sequência dessas negociações. Isso, e pela necessidade de a gente avançar. Como eu falei no início da minha fala, nós temos a compreensão clara que o município não vai atender a totalidade das pautas num primeiro momento. Isso seria impossível, obviamente. Mas a categoria espera um planejamento durante o mandato de 4 anos do prefeito, como ele poderia atender minimamente, apresentar uma proposta para a categoria de como atender minimamente essas demandas. E considerando o que não é questão econômica, que daí é direto com as secretarias, que a gente pudesse avançar em situações pontuais, dentro do eixo 2, que a gente chama, né, das questões de trabalho e fluxos, que nem isso aconteceu. Então, a paralisação ela é para protestar a forma que o município tem tratado a categoria e também tentar avançar com essas negociações. Uma das questões que vem sendo muito debatidas é justamente essa questão que você falou da violência, né, contra os servidores. Semana passada houve mais um relato de mais um caso de violência em uma creche. Tem sido muito frequente essas reclamações? Infelizmente sim, né? O servidor que está ali na ponta apresentando, entregando serviço público, por vezes sem condições de trabalho, acaba sofrendo diretamente quando a comunidade tem algum tipo de questionamento. E é comum, acho que o serviço público ele tem que ser cada vez mais qualificado, cada vez mais de qualidade, ser entregue à comunidade. Mas a comunidade tem reagido de uma forma que não tem sido adequada. Eu acho que tem mecanismos, deveriam de existir mecanismos, tem ouvidoria, tem registro com a gestão, tem encaminhamentos, mas uma agressão física, ela jamais deve ser admitida como uma questão normal na nossa sociedade de reivindicar alguma coisa que não esteja funcionando. Nós temos casos de servidores que respondem por alguma situação de violência, existe um procedimento, é mito que servidor público não pode ser exonerado, Jorge, existe uma coisa chamada processo administrativo, então existem trâmites legais para a averiguação e se de fato o servidor tenha feito alguma coisa de forma irregular, o mesmo tem punições dentro do nosso estatuto. Então a comunidade não precisa agredir fisicamente um profissional ou ameaçar, ele deve seguir os ritos, né? A ouvidoria, conversar com a gestão com a chefia imediata desse trabalhador para que possam atender. E uma das pautas é a questão de um ato pela paz, né, para que a gente possa reorganizar esses ânimos que estão exaltados e a gente não tira da comunidade a razão em questionar, obviamente, quando o serviço público ele não está adequado. Mas a gente tem que cobrar o governo para que potencialize as políticas públicas e quando, de fato, o servidor tenha feito alguma situação, que dê todos os encaminhamentos corretos para que ele possa fazer, inclusive, as suas defesas nos momentos que deva ser feito, mas jamais com agressão física. Eu acho que a gente tem que, não dá para banalizar a questão de agressões físicas, de ameaça dentro do espaço de trabalho, o servidor está ali no exercício de sua função. Então a gente tem cobrado, sim, Jorge, e buscado do município que ele possa, inclusive, dar respaldo a esse servidor, que tem, muitas vezes, gasto com assessoria jurídica, que não tem o respaldo de defesa do trabalhador, que tem questões de afastamento por questões psicológicas, porque fica abalado, porque apanhou já, né? A gente tem quantos casos, né, de servidores que literalmente apanharam no exercício da sua função e como é que vai executar de uma forma tranquila. Então é um tema muito importante. O sindicato tem uma ação chamada pelo fim da violência, a gente tem os banners, materiais, diga não à violência, orientando inclusive a comunidade dos caminhos a serem seguidos, mas a gente cobra uma efetivação do município para que a gente possa proteger esses trabalhadores, porque o nosso patrão é o município. Então ele tem que fazer essa defesa quando a gente está no exercício da função.
Bom, a paralisação de terça-feira da semana que vem afeta também o atendimento ao cidadão, né? A orientação, principalmente em escolas, creches, unidades de saúde, para que ninguém seja surpreendido, né, com uma unidade paralisada, por exemplo, na terça-feira? Sim, nós fizemos a orientação sempre de servidores informarem com antecedência. A legislação traz que nós temos, né, no movimento de paralisação, de greve, que informarem até 72 horas a comunidade para que ela esteja preparada para esse dia de movimentação e sem atendimento, né? A legislação, aproveito para trazer a informação de que nós temos um regramento de 30% de atendimento, né, Jorge, nos movimentos de greve. Então, a orientação sempre do sindicato é que se mantenha, né, que o serviço seja atendido na sua legislação, no que fala no mínimo de 30% desse atendimento, e que as unidades informem as famílias. E aproveito o espaço para conversar com a comunidade e explicar que nós não estamos sendo intransigentes. Nós estamos desde 2023 buscando o avanço de negociação, buscando o respeito por parte do nosso empregador, que é a Prefeitura Municipal de Blumenau, e a mesma tem tratado os trabalhadores com desrespeito, com descaso. E o serviço público que nós entregamos, ele vai muito dessas condições de trabalho que a Prefeitura tem que trazer para os servidores e servidoras e valorizá-los. Então, a gente, desde 2023, não fez movimento maiores, a gente tem um entendimento de que o maior prejudicado é a comunidade, mas nesse momento nós precisamos uma ação um pouco mais organizada para buscar o avanço dessas negociações com a Prefeitura de Blumenau, e a gente pede a compreensão da comunidade, sabendo que nós já estamos há tempo confiando nas palavras que a gestão tem dado para os servidores, não tem cumprido assim com o que tem acordado com a categoria. E qual é a expectativa de adesão a essa paralisação? Nós temos uma boa expectativa, afinal foi a própria Assembleia última que deliberou pela paralisação caso não houvesse uma negociação efetiva até dia 13. Então a gente tem rodado os locais de trabalho, fizemos uma reunião de representantes no dia de ontem, muito boa, muito produtiva, com os servidores trazendo que os espaços estão indignados com essa forma que foi tratado os trabalhadores. Então a gente tem uma expectativa de uma boa adesão nesse momento do dia 20. Geice, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, agradeço o espaço, espero que a comunidade consiga compreender o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras, e a gente está na defesa de um serviço público, gratuito e de qualidade, e ele passa pela valorização e melhores estruturas de trabalho. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você, a gente se vê aqui amanhã, até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio, Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.